Olá, bem-vindo novamente ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos retomar a conversa com o juiz da primeira vara criminal, Dr. Rodrigo Bortoli, sobre as nuances dessa vara tão intensa, onde todos os delitos de crimes hediondos, os delitos de crime de morte, de sangue, param em suas mãos. E na semana passada, doutor, nós terminamos, uma coisa que chamou muito a atenção é aquela advertência de um juiz que está há 2 anos aqui e aquela observação prudente dizendo assim que a comunidade de bem não pode ficar adstrita sob as regras de um armamento que muitas vezes passa de longe de uma atenção, né? E também foi colocado no programa passado de que a polícia está e tem a sua aprovação no combate aos homicídios, no combate às drogas, mas que com relação ao combate do instrumento do bandido, do instrumento daquele que faz o mal com o seu armamento, parece que a sociedade fica meio distante. E eu começo a fazer essa pergunta envolvendo, de novo, esses crimes acontecidos. Nós temos visto que todos os crimes que aconteceram foram de arma de fogo. E a sua medida, dada no último programa, de que vamos fazer... envolvendo homicídio, vamos fazer uma tipificação. Tipificação é determinar uma lei, um quanto a mais daquele que usa arma de fogo, que o senhor se mostrou que é necessário, mas também se mostra necessário aquele que julga saber dar uma condução para a população, né? O que a população deve fazer em situações como essa, né? Que se por um lado nós temos os bandidos francamente armados, né? E aquele cidadão de bem, né? Aquele pai de família que há um tempo poderia passear na Praça da Matriz de noite, se sente com medo. Qual é a orientação que a gente pode dar para essa população, doutor? Bem, eu sou um defensor do ativismo cidadão, né? E o ativismo, em determinados momentos de uma comunidade, ele se manifesta ludicamente, se manifesta até inertemente. Em outros momentos, ele precisa assumir a sua condição de agente da vida, né? Então, eu acho que neste momento, primeiro, a comunidade, a sociedade não pode se sentir, se posicionar como refém. É refém? É vítima? É refém, é vítima. Mas não é por isso que se deve apequenar e se afastar deste debate e desse processo. Pelo contrário, nos momentos de crise é que é necessário um ativismo mais intenso, mais qualificado, mais propositivo, mais participativo. Então, eu tenho para mim isso muito claro, que a reação e as reações formais cabem às estruturas de Estado, né? Cabe à Polícia Civil, cabe à Brigada Militar, cabe ao Ministério Público, cabe ao Poder Judiciário. Essas são as nossas atribuições legais. Cada uma dessas instituições com as suas, com aquilo que lhe é próprio. Mas nós não podemos retirar desse processo, do processo social, não do processo investigativo, repressivo, acusatório e de julgamento, né? Esse cada um tem as suas instituições, mas do processo social da violência e de uma violência específica, de uma violência determinada, retirar os agentes, todos os outros. As organizações sociais, como os sindicatos, a ACIL, a AUCEPRO, as associações de bairro, esse debate é um debate que interessa a todos. Consequentemente, esse é um debate que tem que ser travado com essas estruturas comunitárias todas. O Conselho Tutelar, enfim, todas essas outras estruturas, sejam sociais, sejam comunitárias, tem necessariamente que ter como sua pauta principal neste momento este fenômeno, né? E as pessoas individualmente, com suas organizações familiares mais restritas, mais amplas, com as suas relações de amizade, tem que continuar vivendo, cobrando, seja da Brigada, seja da Polícia Civil, seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário, porque somos todos suscetíveis às cobranças, porque somos todas estruturas públicas e que temos, sim, obrigações de prestar as nossas contas e dar as nossas explicações. E eu acho que aqui
há essas explicações por parte de todas essas estruturas públicas, então cobrar, vir dizer o que pensa, vir reclamar aquilo que acha que não está sendo devidamente atacado ou que está sendo mal atacado. Enfim, tem que participar deste fenômeno, porque, volto a dizer, não é exclusivamente um fenômeno criminal do ponto de vista do direito penal, do fato, do tipo, subsunção da conduta à norma. É um fenômeno social, é um fenômeno comunitário, concentrado, e que é assim que tem que ser discutido. E nessa discussão não se pode excluir ninguém, nem mesmo o indivíduo lá como ser unitário. O senhor colocou muito bem isso aí, a questão do ativismo social pacífico. Me lembrei muito daquele caso da Rosa Parks, de que uma negra, nos idos de 50, na questão racial, né, em determinado estado, cansada, se sentou no banco da frente junto com os brancos, e aí teve toda aquela revolução, que os negros americanos falam muito, aquela revolução pacífica, e foi justamente a Rosa que proporcionou Martin Luther King, que fez aquelas mudanças, e foi aquilo que tu acabou de dizer, doutor, de que parece que nós temos que ativar um civismo municipal da nossa cidade, e fazer com que cada qual se chame na responsabilidade, porque é muito fácil nós chegarmos aqui e pegar, o senhor na verdade vai pegar o produto final. Claro. Né? Claro. Mesmo que querendo, não existe como chegar. Vai ser duro com a penetração, vai ser duro porque a sociedade, o senhor está vendo o sentimento da sociedade, né? Algum rigor tem que existir, isso eu acho que vai acontecer, mas me parece que a sociedade delegada, nesse ativismo, parece que deixa de lado, e os comprometimentos sociais cívicos tem que ser de primeira pauta, e eu concordo. Esses dias o Dr. Ederson comentava comigo de uma que ele me narrou, que fez uma intervenção assim num fórum, eu não recordo qual que era o fórum, e ele disse que ele neste fórum estava cobrando bem, o que os representantes junto à Assembleia Legislativa ou à Câmara dos Deputados aqui, que obtiveram os votos aqui, estão pensando sobre isso, o que estão dizendo sobre isso, o que estão refletindo sobre isso, o que estão propondo quanto a isso, né? E o Dr. Ederson também me referiu que disse o que os partidos políticos botaram isso na pauta das suas executivas, discutiram isso, tiraram avaliações sobre isso, encaminharam proposições, sugestões, seja a Polícia Civil, seja a Brigada Militar, seja o Ministério Público, seja o Judiciário, em relação a esses temas, ou nós vamos tratar isso que apenas as autoridades públicas, cada uma com o seu recorte institucional, tem que atender o problema. Não. E eu acho que o Dr. Ederson, em relação a isso, tem total razão. E isso é uma das faces, não a única, mas uma das faces desse ativismo social comunitário que nós necessitamos de forma imperiosa nesse momento, para que a gente dê uma resposta não só para esse fenômeno momentâneo, mas que esta resposta tenha a solidez de se protrair no tempo, ou seja, para manter os seus efeitos durante o restante de 2014, de 2015, de 2016. Com o quê? Com uma cultura de eficiência das estruturas públicas, Brigada Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário, para enfrentar e dar as respostas, evitar, que é mais o papel da Brigada, depois identificar, que é o papel da Polícia Civil, e depois o Ministério Público, se for o caso, então propor ação penal, e o Judiciário ter a capacidade de bem instruir o processo, de forma ágil, de forma qualificada, e lançar as decisões que têm que ser dadas. Mas não pode ser resumir a isso, porque isso passa. Isso passa. Agora, o fenômeno e o impacto desse fenômeno na vida da comunidade, na história, nesse momento histórico dessa comunidade, não passa. Vai continuar se refletindo no restante de 2014, vamos continuar com essas situações, ou elas vão se atenuar ou cessar? Como vai ser o nosso 2015? Como vai ser o nosso 2016? A solidez, a eficácia dessas respostas, ela vai ser maior e melhor, ou menor e pior, na medida em que nós tivermos mais ou menos agentes envolvidos no enfrentamento desse fenômeno, que volto a dizer, não é só um fenômeno jurídico, não é só um fenômeno de direito penal, é um fenômeno social e comunitário. Não, eu concordo com o que o senhor acabou de dizer, esse ativismo político, chamando as raias da responsabilidade,
E dando o reforço para aquela parcela das autoridades que, por obrigação, tem que fazer o que vem na sociedade. E essa palavra que é muito interessante, esse ativismo político, e que foi muito usado ao longo de todas as conquistas das minorias dos Estados Unidos, foi a primeira vez que eu vi no meu programa e a primeira vez que eu vejo do lado jurídico, que até então a gente via, veja bem, doutor, a polícia, vou dar o exemplo como autoridade, passando para a população a responsabilidade de ajudar na investigação. E eu vou mais do que isso. Eu vejo que a sociedade muitas vezes não ajuda a polícia ou por ter medo ou por não saber. E aí entra o papel da polícia. Mas quando nós falamos a palavra-chave ativismo, nós estamos falando que é o comportamento de todos, né? Vice-prefeito, Câmara dos Vereadores, aquelas ONGs as mais simples. E é realmente, sabe, doutor, que eu não tinha pensado dessa forma. A gente busca, às vezes, tanto uma literatura, e nós temos realmente aqui algo de se fazer e não é feito. Mas nesse mesmo viés, doutora, que por um lado a gente deixa assim uma responsabilidade de cunho pessoal de cada lajadense. E eu quero voltar um pouquinho na questão técnica, até porque essa foi a minha razão de trazer o senhor aqui. Já vi que isso eu acho que é um fundamento muito interessante para nós vermos como articular, porque até então ninguém tinha voz de ativismo. Ativismo político, pacífico, tranquilo. Mas eu me reporto há um tempo atrás, doutor, que nas varas, na primeira e na segunda vara, existiam aquelas grandes operações, né, que a sociedade gostava muito. Né? Eu participei de quase todas as operações, a Ponto Final e outras tantas, que era a união das forças operantes da segurança, era a Brigada, Ministério Público e Civil, em que trabalhava-se longos meses e prendia os principais agentes. Eu vou fazer uma pergunta de ordem técnica. Tá? De um tempo para cá, eu diria quase mais de um ano, não vi uma grande operação. Né? Na sua visão, doutor, digamos assim, essa mudança de operação tática por parte da polícia, né? Ou mesmo parte da Brigada, do Ministério Público, de não fazer essas operações, elas poderiam facilitar os crimes existentes ou, se fazendo as grandes operações, poderia ser evitada um pouco mais essa criminalidade?